Hoje vamos tratar do cálculo de pena, vale dizer, do critério adotado pelo Código Penal, das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, bem como as causas de aumento e diminuição. A seguir, passamos a cuidar do concurso de crimes, ou seja, formal, material e o crime continuado. O Código Penal, em seu artigo 68, consagrou o critério trifásico para a fixação da pena, adotando a teoria defendida por Nelson Hungria. Assim, a pena base será fixada atendendo-se aos critérios do artigo 59 do Código Penal. Então, primeira fase são as chamadas circunstâncias judiciais. Em uma segunda fase, em seguida, são consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Por último, na terceira fase, pois o critério é trifásico, serão consideradas as causas de diminuição e de aumento de pena. As qualificadoras não entram nas fases de fixação da pena, pois, com o reconhecimento de uma qualificadora, altera-se a própria pena em abstrato, partindo o juiz, já de início, de outros patamares. Assim, se o juiz reconhece um furto simples, iniciará a primeira fase de fixação da pena, tendo por base os limites previstos no artigo 155, caput do Código Penal, vale dizer, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Com o reconhecimento de uma qualificadora, o juiz iniciará a primeira fase, tendo em mente a pena de reclusão, não de 1 a 4, agora já de 2 a 8 anos, e multa conforme previsto no artigo 155, parágrafo 4º do nosso Código Penal. Cuidemos então da primeira fase, ou seja, a fixação da pena base, com base nas circunstâncias judiciais. O juiz, ao julgar procedente a ação penal, deve fixar a pena, passando pelas 3 fases descritas no artigo 68 do nosso Código Penal. Então, na primeira fase, devem ser consideradas as circunstâncias do artigo 59. Estas circunstâncias são chamadas de circunstâncias judiciais ou inominadas, uma vez que não são elencadas taxativamente na lei, constituindo apenas um parâmetro, um norte para o magistrado que, diante das características do caso concreto, deverá aplicá-las. O artigo 59 menciona as seguintes circunstâncias. Então, o juiz, na fixação da pena base, deve atender à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, e estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime, vale dizer que é com base nestas circunstâncias que será fixada a pena base. Adiante, estudaremos a reincidência, que constitui a agravante genérica aplicada na segunda fase da fixação da pena. Ocorre que a reincidência, melhor dizendo,
deixa de gerar os efeitos após 5 anos ao término do cumprimento da pena, passando tal condenação a ser considerada apenas para o fim de reconhecimento de maus antecedentes, que é esta circunstância judicial que o juiz deve considerar na fixação da pena base. Temos como circunstância judicial também a conduta social, que se refere ao comportamento do agente em relação às suas atividades profissionais, relacionamento familiar e social. Na prática, as autoridades limitam-se a elaborar um questionário respondido pelo próprio acusado, no qual este informa detalhes acerca de sua vida social, familiar e profissional. Tal questionário, entretanto, é de pouca valia. A personalidade é outra circunstância judicial, sendo que o juiz deve analisar o temperamento e o caráter do acusado, levando assim em conta a sua periculosidade. Personalidade, portanto, é índole do sujeito, seu perfil psicológico e moral. Os motivos do crime, por exemplo, devem ser considerados também nesta fase e devem ser entendidos como os precedentes psicológicos do crime, ou seja, os fatores que o desencadearam, que levaram o agente à prática do mesmo. Se o motivo do crime constituir qualificadora, causa de aumento ou diminuição de pena, ou ainda agravante ou atenuante genérica, não poderá ser considerada como circunstância judicial, para se evitar o bis in idem, vale dizer, dupla exasperação ou aumento de pena pela mesma circunstância. Não é verdade? O bis in idem ocorre quando eu considero 2 vezes a mesma circunstância. Uma circunstância só pode ser considerada uma única vez. Devem ser consideradas ainda, na forma do artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime, vale dizer, a maior ou menor gravidade do delito, em razão do modus operandi, ou seja, o modo de execução do crime, no que diz respeito aos instrumentos do crime, ao tempo de sua duração, a forma de abordagem, objeto material, local da infração e etc. É evidente que não se pode apenar igualmente o assaltante que comete o roubo de um relógio, através de uma ação delituosa com duração inferior a 10 segundos, e o que comete no interior de uma residência, com vários comparsas, mantendo os moradores por diversas horas sobre a mira de suas armas, enquanto recolhem os bens que serão subtraídos. É evidente que, neste último caso, a pena base deveria ser fixada em patamar bem mais elevado. As consequências do crime devem ser levadas em conta na fixação da pena base. Estas referem-se à maior ou menor intensidade da lesão produzida no bem jurídico em decorrência da infração penal. Vale dizer que no crime de lesões corporais
culposas, por exemplo, a gravidade destas não altera a tipificação do crime, que se amolda sempre no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Tal gravidade será, entretanto, considerada na fixação da pena base, pois, quanto mais graves as lesões, maiores as consequências do delito. No crime de extorsão, mediante sequestro, artigo 159 do nosso Código Penal, por exemplo, o pagamento do resgate é mero exaurimento, conforme já estudado por nós em outras aulas, pois o crime já havia se consumado com a privação da liberdade da vítima. Acontece, porém, que a pena base deve ser fixada em patamar mais elevado na hipótese em que os familiares da vítima efetivamente pagaram o resgate, pois nesse caso o crime se reveste de maior gravidade por terem sido efetivamente atingidos dois bens jurídicos, vale dizer, a liberdade individual e o patrimônio. O comportamento da vítima é fator a ser considerado também nesta fase, de modo que, se ficar demonstrado que o comportamento anterior da vítima, de alguma forma, estimulou a prática do crime, ou de alguma outra maneira influenciou negativamente o agente, a sua pena deverá ser abrandada. Essas circunstâncias, descritas no artigo 59 do Código Penal, além de servirem de fundamento para que o juiz possa fixar a pena base, são também relevantes em outros aspectos. Assim, nos termos dos incisos 1, 3 e 4 do artigo 59 do Código Penal, deverão também ser consideradas as circunstâncias judiciais para que o juiz escolha a pena aplicável dentre as cominadas, vale dizer, privativa de liberdade ou multa, por exemplo, para que o juiz fixe o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e para que avalie a possibilidade de substituição desta pena, pena privativa de liberdade, por outra espécie de pena nas hipóteses legais. Além disso, os artigos 77, inciso 2 do Código Penal e 89 da Lei 9.099 de 95 estabelecem, respectivamente, que o sursi e a suspensão condicional do processo só serão aplicados quando as circunstâncias do artigo 59 autorizarem a concessão do benefício, ou seja, quando forem favoráveis ao acusado. Veja-se, por fim, que o artigo 59, inciso 2 do Código Penal deixa claro que, nesta primeira fase, o juiz jamais poderá sair dos limites legais previstos em abstrato para a infração penal. Ou seja, a pena não pode ser fixada acima do máximo ou abaixo do mínimo legal. Tratemos agora da aplicação das agravantes e atenuantes genéricas, segunda fase.
fixada a pena base, com fundamento nas circunstâncias judiciais do artigo 59, deve o juiz passar para a segunda fase, qual seja a aplicação de eventuais agravantes ou atenuantes genéricas. As agravantes estão descritas nos artigos 61 e 62 do Código Penal, enquanto que as atenuantes estão contidas nos artigos 65 e 66. O montante do aumento referente ao reconhecimento de agravante ou atenuante genérica fica a critério do juiz, não havendo, portanto, um índice pré-estabelecido. Vejam o que diz o artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. O Código não diz quanto. Isto fica a critério do juiz. Na prática, o critério mais usual é aquele no qual o magistrado aumenta a pena em 1/6 para cada agravante reconhecida na sentença. Da mesma forma, o que ocorre com as circunstâncias do artigo 59, não pode o juiz, ao reconhecer agravante ou atenuante genérica, fixar a pena acima ou abaixo do mínimo legal. O artigo 61 do Código Penal reza que são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem, vale dizer, não podem ser consideradas como elemento do tipo ou qualificadora do crime. Assim, isto é bastante importante. Se uma circunstância agravante já foi considerada para compor o tipo penal. Tipo penal é como um bolo, ele tem uma receita. Quando eu vou fazer um bolo, eu pego ovos, farinha, leite e faço esse bolo. O tipo penal, ele tem os seus elementos, vale dizer, os ingredientes dessa receita bolo, que é chamado tipo penal. Esse elemento, se ele já funciona como um elemento, como a receita desse bolo, não pode funcionar como um agravante. Por exemplo, no caso do infanticídio, em que é elemento do tipo que a vítima seja filho da agente, não pode incidir a agravante de crime cometido contra descendente. Ora, o fato de ser descendente já faz parte do próprio tipo. Logo, eu não posso considerá-lo novamente como uma circunstância agravante. Do mesmo modo, se o homicídio é qualificado pelo motivo torpe, não incidirá a agravante praticada do crime ter sido praticado por motivo torpe. Se ele já foi considerado motivo torpe como uma qualificadora, ele não pode ser considerado novamente, não é verdade, como uma circunstância agravante. A primeira circunstância agravante é a reincidência. Nos termos do artigo 63 do Código Penal, considera-se reincidente aquele que comete novo crime depois do trânsito em julgado de sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Não se pode esquecer, entretanto, da regra descrita no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, que, ao complementar o conceito de reincidência, estabeleceu verificar-se esta, ou seja, a reincidência, quando o agente pratica uma contravenção
depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime, ou no Brasil, só no Brasil, por motivo de contravenção. Não se esqueçam de estudar o quadro proposto a respeito da reincidência, que se encontra em nossa apostila. Isto irá, com certeza, auxiliá-los na compreensão desse tema. Deve ser observado que, no que concerne à reincidência, não se deve esquecer o teor do artigo 64, inciso 1º, do Código Penal, que prevê que a condenação anterior não prevalecerá para fim de reincidência, após o decurso de 5 anos, a partir da data do cumprimento da pena, computando-se nesse prazo, se for o caso, o período de prova do sursi ou do livramento condicional, se não tiver ocorrido revogação destes benefícios. Assim, se o agente foi condenado e o juiz concedeu o sursi, o prazo de 5 anos será contado a partir do início do período de prova, desde que o benefício não tenha sido revogado. Da mesma forma, se o condenado já havia cumprido parte da pena e obteve o livramento condicional, os efeitos da reincidência cessam após 5 anos, a contar da data em que ele obteve a liberdade, desde que não tenha sido revogado o benefício. Em ambas as hipóteses, havendo revogação do benefício, o prazo de 5 anos será contado da data em que o agente terminar de cumprir a pena. Muito bem, para uma melhor compreensão dos senhores, vamos passar a exemplos práticos. Se uma pessoa foi condenada no ano de 2000, esteve no gozo do benefício do sursi até 2002, ocasião em que sua pena foi extinta, deixará de ser reincidente em 2005, não é, vejam, em 2007, é 2005. Eis que no prazo aí de 5 anos, eu devo contar os 2 anos do sursi, se não houve revogação, como é o caso desse exemplo. Da mesma forma, observe, se uma pessoa, no gozo do livramento condicional, pelo prazo de 5 anos. Então, ela fica no gozo do livramento condicional por 5 anos. E ao final deste prazo, vale dizer, dos 5 anos, teve sua pena extinta, não tendo ocorrido a revogação do livramento condicional. Será considerado primário no dia seguinte. Eis que tenho que contar no prazo expurgador da reincidência o prazo do livramento condicional, se não houve revogação, como é o caso deste exemplo. Observe-se outro sim, que para o fim de reconhecimento de reincidência, não se consideram os crimes militares próprios e políticos, na forma do artigo 64, inciso 2 do Código Penal. Crimes militares próprios são aqueles descritos no Código Penal Militar, que não encontram descrição semelhante na legislação comum.
tais como a deserção, a insubordinação, etc. O fato do agente ter sido condenado por um crime apenas a pena de multa não exclui a reincidência. Deverá ser considerado como reincidente. Contudo, poderá obter o sursi na forma do que estabelece o artigo 77, parágrafo 1º do Código Penal. A reincidência só se prova através de certidão judicial da sentença condenatória transitada em julgado. Além de agravar a pena, o reconhecimento da reincidência tem também outros efeitos, como, por exemplo, impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma do artigo 44, inciso 2 do nosso Código Penal, ou por multa, na forma do artigo 60, parágrafo 2º, impede a concessão de sursi, caso se refira à reincidência por crime doloso, aumenta o prazo de cumprimento da pena para a obtenção do livramento condicional, na forma do que estabelece o artigo 83, inciso 2 do Código Penal, impede a concessão do livramento condicional quando se trata de reincidência específica em crimes hediondos, tráfico de entorpecentes, terrorismo ou tortura, na forma do artigo 83, inciso 5, constitui causa obrigatória de revogação do sursi, caso a condenação seja por crime doloso, na forma do artigo 81, inciso 1 do Código Penal, e causa facultativa na hipótese de condenação por crime culposo ou contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, artigo 81, parágrafo 1º, por outra infração praticada durante o período de prova, constitui causa obrigatória de revogação do livramento condicional se o agente vem a ser condenado a pena privativa de liberdade por crime cometido durante o período de prova, interrompe a prescrição da pretensão executória, na forma do artigo 117, inciso 6 do Código Penal, aumenta em 1/3 o prazo da prescrição da pretensão executória, artigo 110 do nosso Código Penal, revoga a reabilitação quando a gente for condenado a pena que não seja de multa, artigo 95 do Código Penal, impede o reconhecimento do privilégio nos crimes de furto, apropriação indébita, estelionato, 155, parágrafo 2º, 170, 171, parágrafo 1º. Obriga o condenado a iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, caso o crime seja penado com reclusão, ou no regime semiaberto, se o crime é apenado com detenção, na forma do que estabelece o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Impossibilita a transação penal nas infrações de menor potencial ofensivo, artigo 76, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 9.099 de 95, impede a suspensão condicional do processo, artigo 89, caput da Lei 9.099 de 95. Veja-se, por fim, que o artigo 120 do Código Penal determina que a sentença que concede o perdão judicial não induz a reincidência, ou seja, se após a concessão do perdão judicial o agente comete novo crime,
será considerado primário. A segunda circunstância agravante, prevista no artigo 61, inciso 2 do Código Penal, a linha A, se refere ao fato de ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Fútil é um motivo insignificante, de pouca importância, ou seja, há uma grande desproporção entre o crime e a causa que o originou. A jurisprudência tem entendido que a ausência de prova quanto ao motivo não permite o reconhecimento desta agravante. O ciúme não é considerado motivo fútil. Já a embriaguez impossibilita o reconhecimento deste, pela perturbação que provoca na mente humana. Torpe, por seu turno, é um motivo repugnante, vil, asqueroso, que demonstra depravação moral por parte do agente, o egoísmo, a maldade, etc. São exemplos deste motivo. A vingança somente pode ser considerada torpe se originada por motivo dessa natureza. No artigo 61, inciso 2, letra B do Código Penal, temos a agravante do crime ter sido cometido para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Nesta agravante, existe conexão entre dois crimes. Conexão deve ser entendida como vínculo processual que determina a união dos processos. Lembrem-se, tubos e conexões, tigre. Uma conexão liga um tubo a outro. A conexão em direito penal liga um crime a outro. A conexão pode ser teleológica, quando um crime é cometido para facilitar ou assegurar a execução de outro crime, posterior ao primeiro, ou consequencial, quando um crime é praticado para garantir a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime anterior. Para facilitar o sequestro do empresário, por exemplo, eu mato o segurança. Para estuprar a mulher, eu mato seu marido. Temos nesses exemplos casos de conexões teleológicas. Vale dizer, o primeiro crime foi praticado com a finalidade da prática de outro crime subsequente. Um dos roubadores mata seu parceiro para ficar com todo o dinheiro subtraído, de modo que não tenha que repartir com o seu comparsa. Após o homicídio, o homicida procura ocultar o cadáver. Percebam que nestes casos, o segundo crime é uma consequência do primeiro. Temos, neste caso, a conexão consequencial. No artigo 61, inciso 2, a linha C do Código Penal, temos a agravante do crime ter sido cometido à traição, de emboscada, dissimulação ou qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Nesse dispositivo, o legislador enumera as agravantes
genéricas referentes ao modo de execução. Na traição, o agente aproveita-se da confiança que a vítima nele deposita para cometer o crime. Ocorre, portanto, uma deslealdade. Na emboscada, tocaia, ocorre quando o agente aguarda escondido a passagem da vítima por um determinado local para, contra ela, cometer o ilícito penal. A dissimulação consiste na utilização de artifícios para se aproximar da vítima. Falsa prova de amizade, uso de disfarces, etc. Por fim, o legislador se refere genericamente a qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, como, por exemplo, a surpresa. No artigo 61, inciso 2, a linha D do Código Penal, temos a agravante do crime ter sido cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. São todas as agravantes referentes ao meio empregado. Algumas hipóteses dispensam comentários, por ser evidente o significado: veneno, fogo, explosivo. Na tortura e no meio cruel, o agente impõe um grave sofrimento físico ou moral à vítima. Meio insidioso é o uso de fraude, de uma armadilha, para que o crime seja cometido de tal forma que a vítima não perceba que está sendo atingida. Perigo comum é aquele resultante de conduta que expõe a risco a vida ou patrimônio de um número indeterminado de pessoas. No artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, temos a agravante do crime ter sido cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. A necessidade do aumento surge em razão da insensibilidade moral do agente que pratica crime contra algum dos parentes enumerados na lei. Abrange qualquer forma de parentesco, seja ele legítimo ou ilegítimo, consanguíneo ou civil. A agravante não se aplica nos crimes em que o parentesco seja elementar, qualificadora ou causa de aumento de pena, como, por exemplo, no infanticídio, no adultério, nos crimes contra os costumes, etc. Vejam, isto já foi por nós inicialmente falado. O artigo 61 diz que são circunstâncias que sempre agravam a pena, salvo quando constituem ou qualificam o crime. O aumento não pode ser aplicado no caso de crime praticado contra convivente, já que a enumeração legal é taxativa, ou seja, ela não apresenta possibilidade de ampliação. Ela é um números clausus, não pode ser ampliada, interpretada, vale dizer, em desfavor do réu. O artigo 61,
inciso 2, letra F, temos agravante do crime ter sido cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade. A razão do aumento é a quebra da confiança que a vítima depositava no agente. Abuso de autoridade se refere a relações privadas e não públicas, para as quais existe lei especial. As relações domésticas se referem à ligação entre membros de uma mesma família, fora das hipóteses da linha anterior, como criados e etc. A relação de coabitação indica que o autor e a vítima moram sob o mesmo teto, com ânimo definitivo, enquanto relação de hospitalidade ocorre quando a vítima recebe alguém em sua casa para visita ou permanência por certo período e este se aproveita da situação para cometer o crime contra ela. No artigo 61, inciso 2, letra G do Código Penal, temos a agravante do crime ter sido cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Nas primeiras hipóteses, o crime deve ter sido praticado por funcionário que exerce cargo ou ofício público e que, ao cometer o delito, desrespeitou os deveres inerentes às suas funções. Tal dispositivo não se aplica quando ocorrer crime de abuso de autoridade, o qual é previsto na Lei 4.898 de 65. Ministério se refere a atividades religiosas. A palavra profissão, por sua vez, abrange qualquer atividade exercida por alguém como meio de vida. No artigo 61, inciso 2, letra H, temos a agravante do crime ter sido cometido contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Essas pessoas são mais vulneráveis por possuírem maior dificuldade de defesa, em razão de suas condições físicas. Criança é a pessoa com menos de 12 anos, conforme dispõe o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. Pessoa maior de 60 anos, esta expressão substitui o anterior, velho, na forma do Estatuto do Idoso, Lei 10.741/02, artigo 110. Ainda bem demorou para substituir essa expressão. O Código Penal usava a expressão velho, o que me parece altamente pejorativo, discriminatória é esta expressão. Então, pessoa idosa, muito melhor do que o velho. Enferma, por seu turno, é a pessoa que, em razão de doença, tem reduzido a sua capacidade de defesa. Mulher grávida, agravante genérica referente ao estado de gravidez, não se aplica ao crime de aborto, evidente por constituir o fato, gravidez, elementar desse crime. No artigo 61, inciso 2, a linha
I do Código Penal, temos a agravante do crime ter sido cometido quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. O aumento é devido ante o desrespeito à autoridade e a maior audácia do agente. No artigo 61, inciso 2, letra ou a linha J do Código Penal, temos a agravante do crime ter sido cometido em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. É evidente a necessidade de exasperação da pena do agente insensível que se aproveita das facilidades decorrentes de um momento de desgraça coletiva ou particular para cometer o delito. No artigo 61, inciso 2, letra L do Código Penal, temos a agravante do crime ter sido cometido em estado de embriaguez pré-ordenada. Nessa hipótese, o agente se embriaga justamente para afastar os seus freios naturais e assim conseguir praticar o ilícito penal. As agravantes genéricas do inciso 2 somente se aplicam aos crimes dolosos. Tratemos agora das agravantes no caso de concurso de pessoas. O artigo 62 do Código Penal traz um rol de agravantes aplicáveis apenas às hipóteses de concurso de agentes. Assim, será agravada a pena de quem promove, organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Nesse dispositivo, a lei pune o indivíduo que promove a união dos agentes ou que atua como líder do grupo. O aumento incide também sobre o mentor intelectual do crime, ainda que não tenha estado no local da prática do delito. Coage ou induz outrem à execução material do crime. Nesta hipótese, o agente emprega violência ou grave ameaça, ou ainda seu poder de insinuação para levar alguém à prática direta do crime. Nessas situações, a agravante genérica incidirá apenas para o partícipe, pessoa que coagiu ou induziu, que assim terá a pena mais elevada que o autor direto do crime. No caso de coação, o agente responderá pelo crime praticado pelo executor direto com a pena agravada e pelo crime de tortura, na forma do artigo 1º, inciso 1, letra B da Lei 9.455 de 97, que possui a seguinte redação: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão criminosa.
Temos como agravante no concurso de pessoas a conduta de quem instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Instigar é reforçar a ideia preexistente. Determinar significa mandar, ordenar. Para que se aplique a agravante, é necessário que a conduta recaia sobre a pessoa que está sob autoridade, que pode ser pública ou particular, de quem instiga ou determina, ou sobre pessoa não punível em razão de condição ou qualidade pessoal, como, por exemplo, a menoridade, a doença mental, acobertado por uma escusa absolutória, etc. Temos ainda como este tipo de agravante que executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. A paga é prévia em relação à execução do crime. A recompensa é para entrega posterior, mas a agravante pode ser aplicada ainda que o autor daquela não a tenha efetivado após a prática do crime. Cuidemos agora das circunstâncias atenuantes. As atenuantes genéricas estão previstas nos artigos 65 e 66 do Código Penal. O reconhecimento da atenuante obriga a redução da pena, mas não pode fazer com que esta fique abaixo do mínimo legal. Assim é comum que o juiz, na primeira fase, fixe a pena base no mínimo legal, em hipótese em que o reconhecimento de uma atenuante em nada modificará a pena que se encontra no menor patamar possível. No artigo 65, existe um rol de atenuantes em espécie. Já o artigo 66 descreve uma atenuante inominada, permitindo ao juiz reduzir a pena sempre que entender existir circunstância relevante anterior ou posterior ao crime não elencada no rol do artigo 65 do Código Penal. O mencionado artigo 65 descreve as seguintes atenuantes genéricas: ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Observem, data do fato, 21 anos, data do fato, 70 anos, data da sentença. Refere-se o dispositivo à sentença de primeiro grau. Temos como atenuante também o desconhecimento da lei. Nos termos do artigo 21, o desconhecimento da lei não isenta de pena, mas, conforme se percebe, serve para reduzi-la. Prevê o artigo 65, inciso 3 do nosso Código Penal, ter o agente, a linha A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Valor moral diz respeito aos sentimentos relevantes do próprio agente, avaliados
de acordo com o conceito médio de dignidade do grupo social no que se refere ao aspecto ético. Valor social é o que interessa ao grupo social, à coletividade. O relevante valor social ou moral, se reconhecido como privilégio, no caso, por exemplo, do homicídio, artigo 121, parágrafo 1º, conforme estudado pelos senhores com a doutora Valéria, ou de lesões corporais, artigo 129, parágrafo 4º, não pode ser aplicado como atenuante genérica. Prevê o artigo 65, inciso 3, a linha B, procurado o agente por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Não se deve confundir com o arrependimento eficaz, previsto no artigo 15 do Código Penal, que somente ocorre quando o agente consegue evitar a consumação e, por isso, afasta o crime. Responde o agente tão somente pelos atos até então praticados. Na atenuante genérica, o agente, após a consumação, consegue evitar ou minorar suas consequências. Não se confunde também com arrependimento posterior. Artigo 16 do Código Penal, eis que neste o agente que comete o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário. Na segunda parte, o dispositivo permite a redução da pena quando o agente repara o dano antes da sentença de primeira instância. Prevê o artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal, ser circunstância atenuante o fato de o agente ter cometido o crime sob coação a que podia resistir ou incumprimento de ordem de autoridade superior ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. A coação moral deve ter sido resistível, hipótese em que o agente responde pelo crime, mas a pena é reduzida. Havendo coação moral irresistível, ficará afastada a culpabilidade do executor do delito, sendo punível apenas o responsável pela coação, na forma do artigo 22 do Código Penal. Da mesma forma, a obediência à ordem superior manifestamente ilegal implica em redução da pena, mas se a ordem não for manifestamente ilegal, afasta-se a culpabilidade, conforme estabelece o mesmo artigo 22 do Código Penal. O fato de ter sido o delito cometido por quem se encontra sobre a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, também gera a atenuação da pena. Havendo, entretanto, injusta agressão por parte da vítima, não existirá o crime
em face da legítima defesa. O crime de homicídio doloso, por sua vez, possui uma hipótese de privilégio, que também se caracteriza pela violenta emoção. O privilégio, entretanto, diferencia-se da atenuante genérica porque exige que o agente esteja sob o domínio e não sob a mera influência da violenta emoção. Vale dizer, sob o domínio ele está dominado completamente pela violenta emoção. Sob a influência, não, ele não está dominado pela violenta emoção. E, evidentemente, nessa hipótese, a morte deve ter sido praticada logo após a injusta provocação. Requisito aqui dispensável na atenuante. Prevê o artigo 65, inciso 3, a linha D, ser circunstância atenuante o fato de o agente ter confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Esta atenuante não se aplica quando o agente confessa o crime perante a autoridade policial, vale dizer, delegado de polícia, e em juízo se retrata negando a prática do delito diante do juiz. Prevê o artigo 65, inciso 3, a linha E, que haverá circunstância atenuante em razão do fato do agente ter cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. É o que ocorre, por exemplo, em brigas envolvendo um grande número de pessoas, como, por exemplo, uma partida de futebol. Tratemos do concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Nos termos do artigo 67 do Código Penal, no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. O dispositivo tem por finalidade esclarecer que o juiz, ao reconhecer uma agravante e uma atenuante genérica, não deve simplesmente compensar uma pela outra. O magistrado deve, em verdade, dar maior valor às chamadas circunstâncias preponderantes, quer seja agravante, quer seja atenuante. Essa análise deve ser feita caso a caso, mas o legislador esclareceu no dispositivo que as circunstâncias preponderantes são as de caráter subjetivo, motivos do crime, personalidade do agente, etc. Além disso, a jurisprudência tem entendido que, apesar de não existir menção no artigo 67, o fato do agente ser menor de 21 anos na data do fato deve preponderar sobre todas as demais circunstâncias. Estudemos agora a aplicação de causas de aumento e de diminuição da pena na terceira fase.
As causas de aumento e de diminuição da pena podem estar previstas na parte geral ou na parte especial do Código Penal e devem ser aplicadas pelo juiz na terceira e última fase da fixação da pena. Identifica-se uma causa de aumento quando a lei se utiliza de índices de soma ou de multiplicação a ser aplicado sobre a pena. Exemplo, no concurso formal, a pena é aumentada de 1/6 à metade, artigo 70 do Código Penal. No homicídio doloso, a pena é aumentada de 1/3, se a vítima é menor de 14 anos, artigo 121, parágrafo 4º. No aborto, a pena é aplicada em dobro se a manobra abortiva causa a morte da gestante, artigo 127. As causas de diminuição de pena caracterizam-se pela utilização de índice de redução a ser aplicado sobre a pena fixada na fase anterior. Exemplo, na tentativa, a pena é reduzida de 1/3 a 2/3. Artigo 14, parágrafo único. No arrependimento posterior, a pena é reduzida de 1/3 a 2/3. Artigo 16. No homicídio privilegiado, a pena é reduzida de 1/6 a 1/3. Artigo 121, parágrafo 1º. É importante salientar que, com o reconhecimento de causa de aumento ou de diminuição de pena, o juiz pode aplicar pena superior à máxima ou inferior à mínima prevista em abstrato. O artigo 68, parágrafo único do Código Penal, traça uma regra de extrema importância no sentido de que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição de pena, previstas na parte especial, e só na parte especial, pode o juiz limitar a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Em decorrência desse dispositivo, teremos as seguintes hipóteses. Se forem reconhecidas duas causas de aumento, uma da parte geral e outra da parte especial, ambas serão aplicadas, sendo que o segundo índice deve incidir sobre a pena resultante do primeiro aumento. Exemplo, roubo praticado com emprego de arma e em concurso formal. O juiz fixa a pena base, por exemplo, em 4 anos. Pena do roubo é mínima 4 anos. E aumenta em 1/3 em face do emprego da arma, atingindo esta pena o patamar de 5 anos e 4 meses. Na sequência, aplicará sobre esse montante um aumento de 1/6 em razão do concurso formal, atingindo a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias. Igual procedimento deve ser adotado quando o juiz reconhecer uma causa de diminuição de pena, parte geral, e outra da parte especial. Homicídio privilegiado tentado, por exemplo. Se o juiz reconhecer uma causa de aumento e uma causa de diminuição, da parte geral ou da parte especial, deverá aplicar ambos os índices. Se o juiz reconhecer
duas ou mais causas de aumento, estando elas descritas na parte especial, o magistrado só poderá efetuar um aumento, aplicando, todavia, a causa que mais exaspere a pena. Exemplo: crime de incêndio, artigo 250 do nosso Código Penal. Praticado com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio, circunstância que determina um aumento de 1/3, conforme previsto no parágrafo 1º, inciso 1 do mesmo artigo. É certo que deste incêndio resultou lesão corporal de natureza grave, o que determina um aumento de metade por força do que dispõe o artigo 258. Nesse caso, o juiz deve aplicar a causa de aumento que determina o aumento maior, vale dizer, a do artigo 258, que determina um aumento de metade, e não o previsto no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, que determina o aumento de 1/3. Muita atenção! Para que o juiz aplique apenas uma causa de aumento ou diminuição, levando em conta a que aumenta mais ou a que diminui mais, é preciso que estas estejam previstas na parte especial. Por outro lado, é possível que o juiz reconheça duas ou mais qualificadoras em um mesmo crime. Nesse caso, não existe previsão legal acerca da forma de aplicação da pena, sendo a questão solucionada pela doutrina e pela jurisprudência. Vale dizer, o juiz deve utilizar-se de uma delas para qualificar o crime e das demais como agravantes genéricas, evidente, se previstas no rol dos artigos 61 e 62, ou como circunstâncias judiciais, se não previstas no rol do artigo 61 e 62. Exemplo: suponha-se um crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de fogo. O juiz considera o motivo fútil para qualificar o delito. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2. E o emprego de fogo como agravante genérica. Artigo 61, inciso 2, letra D, ou vice-versa. Não há nenhuma contradição nessa solução, uma vez que o artigo 61, ao dizer que são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam um crime, está apenas proibindo que a mesma circunstância, a um só tempo, qualifique e funcione como agravante genérica. Ora, no caso de duas qualificadoras, apenas uma está servindo para qualificar e a outra, portanto, pode servir de agravante, já que não será utilizada como qualificador. Suponha-se agora um crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada. O juiz pode utilizar-se do rompimento de obstáculo para qualificar o crime. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1. Mas não poderá valer-se da escalada como agravante genérica, porque não existe menção a essa hipótese nos artigos 61 e 62 do Código Penal. Assim, a escalada
deverá ser considerada como circunstância judicial do artigo 59, circunstâncias do crime, fixado o quantum da pena, após passar pelas 3 fases mencionadas no artigo 68, caput do Código Penal, deverá o juiz fixar o regime inicial do cumprimento da pena, de acordo com as regras estudadas no artigo 33. Na sequência, deverá o magistrado aferir a possibilidade de concessão do sursi ou da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou multa, de acordo com os requisitos legais. O que tomamos a liberdade de encaminhar os nossos alunos para as aulas específicas a respeito desses temas, para não nos tornarmos repetitivos. Eu sei, os senhores a este ponto já devem se encontrar cansados em razão da extensão desta aula, razão pela qual vamos fazer uma pequena pausa e, na sequência, estudamos o concurso de crimes.